Olá, tudo bem? Eu sou a Milena, você está no Microsoft e Viva na Prática. E hoje nós vamos aprender como criar comunidade em lote dentro do VivaGate. Basicamente, esse vídeo é para aqueles dias que você precisa criar várias comunidades de uma vez dentro do VivaGate de uma forma mais rápida ou automatizada. Então vamos lá? Para começar esse vídeo, eu vou começar dentro do VivaGate para a gente criar uma narrativa e ficar um pouco mais fácil de entender o quão importante e necessário a gente, enquanto administrador do VivaGate, saber como criar comunidades em lote dentro da plataforma. Então, esse daqui é o VivaGate. Quem é acostumado a assistir vídeo do canal sabe qual é a cara do VivaGate. Então, o VivaGate é a nossa rede social corporativa. E dentro dele, nós temos a opção de criar comunidades. Então, é um recurso que a plataforma oferece. Você pode criar comunidades e aí é bem a gosto do freguês. Você pode criar comunidades para falar sobre determinados assuntos, você pode definir comunidades para setores, e aí fica realmente da organização de cada empresa. E aqui nessa aba de comunidades é onde você pode visualizar todas as comunidades que estão disponíveis no seu ambiente e as que você faz parte. Então, na primeira aba tem minhas comunidades e depois as comunidades que estão disponíveis no seu ambiente. Toda empresa vai ter uma comunidade chamada All Company ou toda empresa. E aqui, no caso, a minha eu já editei e deixei Microsoft Viva Comunica. Então, essa é a minha ferramenta de comunicação oficial dentro das comunidades. E aí, para criar uma comunidade, você pode criar a comunidade aqui direto no VivaEngage. Tá? Então, se eu vim aqui criar novo, você pode preencher esse formulário e criar uma nova comunidade. Mas o foco aqui não é criar comunidades diretamente pelo VivaEngage. Então, nós vamos passar para o próximo passo. Eu já deixei para esse vídeo preparado o explorador do Microsoft Graph, que é o Graph onde a gente pode criar APIs e trabalhar com as APIs dentro do Microsoft 365. Então, todos os dados que estão disponíveis dentro do Microsoft 365, tecnicamente, você pode trabalhar com eles dentro do explorador do Graph. E aí você pode criar o que você quiser. Você pode exportar dados de algum aplicativo e passar para outro aplicativo. Aqui é o mundo, e nesse mundo nós vamos usar a requisição de postar algo dentro do Microsoft 365. O que é? Você pode criar, né, então, uma comunidade através desse explorador do Microsoft Graph. Só que nós temos um porém. Eu já deixei preparado tanto o corpo aqui do explorador do Graph preenchido para que a gente possa criar uma nova comunidade a partir do explorador do Graph. Então, eu já coloquei aqui postar e coloquei a query e também o corpo, né, do explorador do Graph. Se eu clicar em rodar, ele vai dar como aceito, ótimo, você criou uma comunidade dentro do VivaGate. Então, a gente volta aqui. Criamos uma comunidade dentro do VivaGate. Eu já estou como administradora. E eu criei através ali daquela interface não tão gráfica, eu diria. E aí me perdoa se eu estiver utilizando algum termo que não seja tão técnico, que é para deixar mais fácil e também porque eu não sou desenvolvedora, trabalho com infraestrutura. Outro ponto. Então você pode perceber que a gente clicou, rodou uma query e aí eu criei uma comunidade. Só que isso já entra num contraponto do que a gente precisa. Você precisa criar uma comunidade, na verdade, uma aquisição, criar várias comunidades. E aí que entra o Graph também, mas através do PowerShell. Eu estou utilizando o PowerShell, mas você pode vir aqui no Code Snippets e selecionar a linguagem de programação que você mais entende ou que você se sente mais familiarizado. E aí ele vai te dar aqui
um norte para começar a criar essas comunidades de forma automatizada, tá? Então aqui tem Python não tem, PowerShell ele não tem, mas a gente vai criar via PowerShell. JavaScript, temos Java não tem, Go não, CLI, ok, Command Line. E agora a gente vai seguir para o que realmente interessa, que fez você clicar nesse vídeo. Vamos lá. Eu estou utilizando o Visual Studio Code para rodar PowerShell, mas você pode utilizar esse comando diretamente no PowerShell se você estiver utilizando o Windows. Mas, se você preferir, eu prefiro utilizar o Visual Studio Code, até porque ele me dá algumas respostas um pouquinho melhor para começar a fazer a investigação caso algum código ou algum script dê errado. Mas aí é minha pura indicação pessoal, tá? Vamos lá. Esse daqui é o código que eu preparei para o script que eu preparei para o vídeo de hoje. Basicamente, aqui nós vamos criar, né? Eu vou pedir aqui para a gente ter um looping, ou seja, e aí se eu não estiver usando o termo correto, me perdoe mais uma vez. Mas basicamente, eu estou criando várias vezes e várias comunidades. Como estou usando um ambiente de teste apenas para demonstração, eu coloco o nome e o número para que eu possa rastrear se os meus testes estão dando certo. E o que de informação eu posso colocar ao criar uma comunidade através do PowerShell? O que eu já testei e está funcionando é o nome, obviamente, da comunidade, a descrição, você já pode inserir uma descrição para essa comunidade, se ela vai ser uma comunidade pública ou privada e quais são os proprietários dessa comunidade. E aí você pode perceber que aqui não tem um e-mail, todavia eu ainda assim estou indicando alguém para ser o proprietário dessa equipe. E aí, o que nós temos aqui? O usuário, o código do usuário. E você pode se perguntar como que eu posso pegar esse código do usuário. Aqui, como eu estou fazendo um teste mais controlado, você pode simplesmente buscar dentro do Entra ID, que é onde a gente vai ter todas as informações sobre todos os usuários. Você pode exportar esses dados por lote, e aí você exporta todos os IDs de uma vez só dos usuários. Ou você pode simplesmente vir aqui em ID do objeto, copiar e colar, que foi basicamente o que eu fiz. Voltando para o Visual Studio Code, então, nós temos todas as nossas informações aqui relacionadas, né? Então, qual que é o nome da comunidade, a descrição, a privacidade, e aqui qual que é o comando. Então, eu preciso para cada comunidade ele crie uma comunidade, ok? Ponto importante, tudo isso vai ser possível a partir do momento que você conectar com o Microsoft Graph através do PowerShell, porque para você ter esse acesso, então você criar algo dentro de um ambiente, você precisa fazer a autenticação. E para que você consiga rodar o Connect-MGGraph, você precisa de alguns requisitos mínimos. Quais são eles? Você pode ser administrador global do Microsoft 365, do seu ambiente, administrador de aplicativos ou administrador de segurança. Então, qualquer um desses três, você vai estar habilitado para criar aí, para conectar fazer essa autenticação aí nesse comando, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto é conectar no MGGraph. Ok, rodou, já conectou. E agora seguiremos para o restante. Ótimo, tudo pronto. Então, ele criou as 3 comunidades, código 202 está com sucesso criado. Nós vamos agora confirmar lá dentro do VivaEngage se realmente foi criado. Já estou dentro do VivaEngage e realmente foi criado. Então, nós temos a comunidade 30, 31 e também a 32, respeitando, inclusive, o nível de privacidade. A última comunidade eu pedi para que fosse privada. Nós temos aqui uma
comunidade padrão. Um ponto importante que você pode estranhar quando rodar esse script é o seguinte: você pode clicar, criar ela, e depois, quando for clicar e abrir essa comunidade, você pode perceber que você vai estar como proprietário. E esse é um ponto ou um contraponto desse script. O que acontece é que o próprio Graph, ele cria e adiciona sim aquele administrador que a gente indicou no script. Todavia, como é você que está rodando o script, ele também vai adicionar a pessoa que está rodando o script na comunidade. Então, duas pessoas serão adicionadas como administradores. Você pode depois remover ou sair como administrador dessas comunidades. Mas, ainda assim, eu acho que criar essas comunidades em lote é um ótimo caminho, principalmente quando a gente precisa criar várias comunidades de uma vez só e em pouco tempo. Outro ponto que é importante prestar atenção, ainda relacionado sobre esse tema. Você pode perceber também que pode levar um delay para o segundo ou terceiro administrador que você adicionou lá no script apareça efetivamente dentro do VivaEngage. Isso é normal e pode levar um delay mesmo. Então, é importante aguardar alguns minutinhos e até algumas horas para que isso reflita dentro do ambiente. E é isso. Eu agradeço. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.